Hoje eu tô inspirado, tá? Pra gravar aqui fora. Já deixo isso claro. Seguinte, rapaziada, nova vida, Odair Hellmann, novas perspectivas. Acho que ninguém ia ter dúvida disso, né? Acho que o novo treinador naturalmente traria esse sentimento de fato novo, esse sentimento de a temporada do Atlético, deixa eu centralizar aqui, a temporada do Atlético pode ir para outro caminho, a temporada do Atlético pode ter outra rota, e eu acho que é uma das missões do Odair mesmo, sabe? Acho que o Odair, ele chega para, direcionar o Atlético para um caminho muito mais condizente com aquele que a gente imaginou no início da temporada, do que o caminho que a gente está seguindo agora. Até porque o caminho que a gente está seguindo agora é trágico, né? Não tem muito mistério pra gente falar isso. O caminho que o Atlético está seguindo até agora na temporada 2025 é muito ruim. A impressão que a gente tem é que a gente não virou a chavinha de 2024 ainda. A impressão que a gente tem é que 2024 é uma extensão... Não, 2025 é uma extensão de 2024. Então, no final das contas, a gente está vindo para um cenário que a gente precisa cortar essa trilha, né? A gente precisa cortar essa linha que o Atlético está seguindo o mais rápido possível. Eu acho que a chegada do Odair, tanto mentalmente quanto taticamente, enfim, até em questão de gestão, pode ser muito importante nesse sentido. E o ranking que eu trago agora, a gente já fez um ranking mais cedo sobre os desafios táticos que o técnico Odair Hellmann ele vai ter à frente do Atlético. Então o ranking que eu trago agora, em oferecimento da B-Play, a melhor casa de apostas do Paraná, já que é uma casa de apostas feita para você, torcedor paranaense, é basicamente jogadores que atuaram com o Odair Hellmann, que eu considero que seriam bons reforços para o Atlético nessa próxima janela de meio do ano. Por quê? Porque, obviamente, a gente vai ter que se reforçar para a próxima janela. E tem outro detalhe. A gente não tem mais nossa headcount, né? A gente demite o Vitor Bastos. Então, no final das contas, o que isso gera? Uma necessidade ainda maior do Odair indicar reforços. O do Odair ser esse cara responsável pelo mapeamento de mercado mediante as necessidades que ele enxerga hoje no Atlético. Porque a última coisa que eu quero é um treinador que chegue com o discurso de tá ótimo o que a gente tem e não precisa de reforço. Porque eu vou ser bem sincero com vocês, tá ótimo o que a gente tem. Para tudo que a gente espera na temporada, os jogadores que já estão no Atlético dariam super conta. Cara, isso aqui é um grupo desgastado. E ano passado, muito se fala da falta de reforços no meio do ano, né? Óbvio que tem um lado técnico nessa história toda. Cara, mas também tem um lado muito mental. Os novos jogadores dão uma esparecida maior, sabe? Dentro do grupo do Atlético. Então, assim, os reforços são muito desnecessários. Número 5, vamos lá. A gente precisa de um zagueiro. Tá todo mundo de acordo que a gente precisa de um zagueiro? Beleza, precisamos de um zagueiro. Fabiano. Tiago, que é Fabiano? Jogou no Inter, jogou no Palmeiras, trabalhou com o Odair no Inter. Um zagueiro / lateral direito, mas hoje se estabeleceu mais como zagueiro no futebol grego. Bastante tempo no Ares da Grécia, um time mediano da Grécia, mas com números bem relevantes no futebol grego. Um jogador que atua pelo lado direito da zaga, bom no jogo aéreo, tem boa saída de bola. Acho que poderia ser um bom reforço para a defesa do Atlético. Um jogador mais em posição física, até por já estar no momento final da carreira, um cara mais experiente, com uma bagagem grande. Mas acho que poderia ajudar. Acho que a zaga do Atlético, assim, ela precisa se estabilizar primeiro antes de receber qualquer reforço, tá? Mas acho que o Fabiano poderia ser um cara que chegasse, até, nos permitiria pensar em jogar com 3 zagueiros, já que também tem uma qualidade de saída de bola, até por já ter feito já ter jogado em outras posições na carreira. Quem sabe Fabiano, Abraão e Léo pode ser uma alternativa tática interessante. Mas olhando para a zaga, eu vejo o perfil Fabiano. Eu separei aqui 2 jogadores de bom passe, tá? Pro meio campo. Sabe aquele jogador de qualidade? Aquele jogador que, vai fazer uma transição ofensiva melhor pra gente, vai qualificar nossa relação com a bola, que a gente sabe que tá longe de ser uma boa relação. Jogadores que, eu acho que mesmo não tendo atingido o ápice que se esperava deles na carreira, qualificariam muito o jogo que o Atlético tem hoje no meio campo de associação, de conexões. E são 2. Um tá no Estoril e pertence ao Santos, que é o Vinícius Anocelo.
Vinícius Anocelo, quando, se eu não me engano, ele estava na Ferroviária, a torcida do Atlético adorava o Vinícius Anocelo. Pedia o Vinícius Anocelo pra caramba. Um jogador que não explodiu, tá lá em Portugal, vem até jogando regularmente. Acabou a temporada de Portugal agora. Acho que poderia ser uma boa alternativa ali pra gente ter outro perfil de volante, outro perfil de meio-campista, até para você ter uma companhia ali ao Filipinho. Porque, pô, o Felipe é mais um destruidor, né, cara? Você tem alguém ali para qualificar o jogo nessa passagem da defesa pro ataque e até na circulação, quando o Atlético estiver no campo de ataque, né? E até na circulação, quando o Atlético estiver nessa fase ofensiva, atacando, que a gente espera que o Atlético, mesmo com um técnico reconhecidamente defensivista, tenha esse perfil ofensivo, e acho que falta essa engrenagem para o time do Atlético atacar de forma mais coerente. E o outro nome, talvez seja mais difícil, é o José Aldo. José Aldo, que foi um dos destaques do Ituano na última Série B. Eu gosto muito de jogador. Era um camisa 10 que foi recuando. Hoje joga quase como um camisa 5 no time do Mirassol. A gente sabe que o Mirassol, mesmo estando na Série A, é um time com limitações financeiras. O José podia ser um ótimo camisa 8, cara, para fazer companhia ao Filipinho, ao Zapelli, um jogador de boa dinâmica nessa troca de passes, sabe valorizar a posse de bola, e mais do que isso, tem chegada à frente, tem batida de média distância, mais maduro. Acho que, assim, é um jogador que está até num nível à frente do possível Zanocelo, que a gente trouxe aqui, um jogador que eu acho que, pô, qualificaria muito também esse processo de transição, de circulação de bola, de manutenção de posse, que é algo muito importante para o Atlético também, de ser um time que sabe valorizar la posseta de bola, beleza? E tem mais dois nomes. Para lateral direito, eu nem vou repercutir muito esse, até porque eu não gosto tanto. João Lucas, lateral que trabalhou com ele no Santos, hoje está no Grêmio. Acho que é um jogador muito disperso, assim, para ser sincero. Tem boa chegada na frente, fez uma boa temporada no Juventude ano passado, mas acho um lateral muito disperso, muito desconcentrado. Mas acho que, pô, mediante a nossa situação na lateral direita, o João Lucas poderia ser uma boa alternativa. E outro cara que eu gosto muito, que eu acho que tem como explodir se vier com cabeça pro Atlético, e acho que o Atlético desenvolveria bem o potencial que ele tem, que é o Wesley Patatá, jogador que atuou com ele no Santos. O Wesley Patati, né? Errei o palhaço. Wesley Patati. O Wesley Patati é um jogador de habilidade, de 1 contra 1, e aquele ponta que tem gol, né? Tá lá numa Maccabi Aviv de Israel. Acho que não é um cenário que atrai tanto o jogador brasileiro. Acho que poderia ser uma alternativa para o ataque do Atlético, ter esse ponta de gol, ter esse ponta de 1 contra 1, ter mais alternativas ofensivas, sabe? Acho que o Wesley Patati daria, assim, um caldo legal no Atlético. Acho que faz muito sentido, até pensando historicamente, o jogo do Odair utiliza muitos pontos para as transições. Historicamente, o jogo do Odair utiliza muitos pontos para essas dinâmicas ofensivas. Então, você tem um leque ali, acho que o leque do Atlético até já é bom, mas acho que o Patati, até pensando no potencial mesmo, desenvolver o jogador, negociar o jogador no futuro. A gente sabe que o Atlético precisa fazer essa roda girar. Seria um jogador que eu gostaria de trazer. São 20 participações já na temporada no futebol israelita e europeu, né? Que o Maccabi Tel Aviv também joga competições europeias. Acho que seria uma boa adição ao elenco do Atlético. Esse aí só precisa ter cabeça. Tendo cabeça, joga muito a bola. Valeu, pessoal? Obviamente, eu poderia botar Ângelo aqui, Marcos Leonardo, porra, tantos outros, Mendonça, mas jogadores que fogem da realidade financeira do Atlético. Não vou vender ilusão para vocês. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Tamo junto. Forte abraço, herói. Valeu!